Olá, seja muito bem-vindo ao podcast ASIG Conexões, Empresa e Empresário. Eu sou Thaís, vou estar conduzindo essa entrevista com o seu Jair Sakai. Bom dia, Thaís. Bom dia, presidente João Vitor Estival. É um prazer estar aqui nesse podcast com vocês nessa manhã, né? Vamos estar batendo esse papo aí legal. E hoje a gente tem a honra de receber aqui como convidado, embora ele tenha nascido em Goiás, construiu sua história e suas raízes profundas no agro tocantinense. Ele é médico veterinário com pós-graduação em administração do agronegócio e tem se destacado como presidente do Sindicato Rural de Gurupi e é administrador da renomada Fazenda Brilhante. João Vitor Estival é um homem cuja trajetória é marcada pela dedicação no agronegócio e pela fé. Sua frase de inspiração é: feliz aquele que gosta mais da caminhada do que do destino. Reflete sua visão de que o processo de crescimento e aprendizado é tão valioso quanto os objetivos alcançados. Além disso, João é uma pessoa profundamente espiritual e compartilha conosco uma passagem bíblica. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. João Vitor, é uma honra tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado Thaís, obrigado Jair, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado à SIG também, né? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, João Vitor, para a gente começar, eu percebi que você é uma pessoa mais reservada, né? Até tentei te seguir nas redes sociais, né, privado. E só que eu sigo a sua mãe também, que é uma mulher espetacular, ela é mentora, palestrante na área família, né? Na área de família e negócios. Então eu consegui lá verificar alguns momentos, alguns relatos em família. Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui e saber de você, como foi crescer, né, com uma família tão forte, com uma mãe tão à frente, o pai, um exemplo de empresário, né, o que impactou assim, não só na sua vida empresarial, mas na sua vida pessoal também. É assim, Thaís, eu acho que tudo começa na infância, né? E graças a Deus, eu, meu irmão, Marco Túlio, a gente teve essa base, né, lá em casa com meu pai, Oswaldo, ali na Cooperfrigo, minha mãe, a Andréia, sempre à frente também da fazenda, dos negócios, trabalhando também e cuidando da casa. Essa base familiar que a gente teve é reflexo de tudo que a gente faz na vida, é o exemplo de tudo que a gente tem hoje, né, depois de adultos, e que a gente consegue realmente colocar em prática graças a tudo que a gente aprendeu lá na infância, adolescência. João, e como que você começou a sua trajetória no agronegócio, né? Você começou assim desde pequeno, você já vivia no ambiente rural, ou isso veio assim depois da faculdade, a carreira? Como que você desenvolveu? Não, assim, desde pequeno. Na verdade, desde a infância mesmo, a gente já ia para a fazenda com os meus pais. Eu sempre fui, sempre gostei, sempre me dediquei à fazenda. Né, sempre foi minha primeira opção de faculdade, né, de ensino superior, a medicina veterinária. Então, sempre tive paixão pela medicina veterinária. Sempre soube o que quis, me formei médico veterinário, mas durante a faculdade sempre estive aqui em Gurupi, sempre, todas as férias, fiquei na fazenda, frigorífico, nos nossos negócios. E hoje, né, desde que formei, eu estou à frente da Fazenda Brilhante. Né, a gente mudou um pouquinho desde quando eu cheguei o sentido da fazenda. Minha mãe era administradora, a gente tinha um foco maior em genética. Hoje a gente também tem esse foco na parte genética de animais Nelore melhoradores, mas também na recria de garrotes, num sistema mais intensivo, mais moderno, de sustentabilidade tanto social, né, quanto ambiental e financeiro também. O que te motivou a estudar medicina veterinária e depois se especializar em administração do agronegócio? Então, Thaís, na verdade, a administração é um ramo da veterinária, né? Uhum. São vários ramos aí que tem, como a medicina humana, né? Tem várias especializações na medicina veterinária da mesma forma. E eu sentia essa necessidade, né? Como você disse, desde pequeno, acompanhando meu pai, minha mãe, fazendo parte também da administração das empresas. Senti essa necessidade de me especializar em um ramo que eu realmente até para pudesse... você ter mais conhecimento, sim, né? entender. Porque eu também vi um episódio, como eu te falei, eu acompanho sua mãe. Eu também vi uma parte que ela fala que ela é formada em Direito, é advogada, mas ela sentiu a necessidade de estar na administração das fazendas. Sim, sim. Né? Na verdade, minha mãe assumiu, meu pai, com pouco tempo,
por causa do frigorífico, da administração das empresas, com pouco tempo para ir para as fazendas. Minha mãe assumiu a administração das fazendas para não deixar o negócio se perder. E nessa época né? vocês eram pequenininhos, então vocês viram sua mãe ali, né, deixando mais a advocacia para estar ali na administração da fazenda, para entender, né, acompanhando. Eu lembro que ela relata que foi mesmo assim para dentro, para tentar acompanhar, para entender e se sobressair nesse... É isso mesmo, a gente especializar para poder melhorar o nosso negócio, né? Hoje, a propriedade rural, a fazenda, ela tem essa necessidade de se tornar um negócio, né? Uma empresa mesmo. Então, se a gente não pensar na fazenda como uma empresa, o negócio não cresce, não prospera, né? Então, tem que ter toda uma estrutura organizacional de empresa também. Né? E para isso a gente, como administrador, precisa também especializar e entender do assunto. Né? Na medicina veterinária, infelizmente, tem poucas aulas sobre administração. Então, busquei, depois de formado, essa especialidade para entender melhor como é a administração de uma empresa mesmo. Né? João Vitor, quando eu comecei a seguir o sindicato e buscar mais, eu fiquei impressionada com a quantidade de cursos que vocês conseguem fornecer. E o que eu fiquei mais impressionada é que é de forma gratuita, né? Essa capacitação que você buscou para você, que a sua família busca, eu vejo que vocês têm uma preocupação em capacitar também as pessoas que estão em volta de vocês. Então, assim, foi muito bacana de ver. Tem diversos cursos, Jair. Tem de drone, tem né? Operador de drone, tem classificador de grãos, operador de máquina. Gente, eu vi aqueles de doces, né? Também, doce, então, assim, compota. eu fiquei simplesmente impactada porque o Sindicato Rural hoje, Gurupi, ele não funciona só na Expo, né? No tempo da pecuária. Ele funciona... Diversos outros, está muito ativo, está muito produtivo. E uma das coisas assim que a gente quer saber é como é feita essa gestão para viabilizar esses cursos, né? Como vocês conseguem oferecer tudo isso de forma gratuita, e eu quero saber de onde vem essa inspiração desses projetos. Na verdade, sim, desde quando eu assumi ali o Sindicato Rural, a nossa diretoria ela tem essa preocupação do Sindicato Rural ele funcionar durante todo o ano. Né? Hoje o Sindicato Rural de Gurupi ele é aberto lá no Parque de Exposição, lá na pecuária, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. A gente entende que isso é uma necessidade, para isso a gente também precisava que tivesse outros motivos para estar ali funcionando. Um desses motivos foram os cursos. Né? A gente, em parceria com a Federação da Agricultura, com o Senar, a gente consegue trazer esses cursos. São mais de 100 opções de curso, de forma gratuita, que acontecem lá no Sindicato Rural de Gurupi. O ano passado, 160 cursos de capacitação, mais de 1.800 pessoas capacitadas. Nossa, e assim, é transformador. Né? O produtor rural, ele tem essa necessidade de pessoas capacitadas para o campo, para o seu negócio. E aí, não só o produtor, mas também a agroindústria, né? Ela tem essa necessidade também de mão de obra capacitada. E a mão de obra, né, o colaborador, ele também sente essa necessidade hoje de se capacitar. Às vezes o que falta, ele tem toda uma prática, uma vivência ali no campo, seja de vaqueiro, que tem o curso de vaqueiro também, seja de inseminação artificial, seja de operador de máquina agrícola. Ele sente essa necessidade de ter ali alguma coisa mais técnica, né, teórica, aprender a teoria, apesar da prática que ele já tem. E até porque as coisas elas vão se evoluindo, hoje tudo é uma tecnologia, né? A gente vê assim que as máquinas não é igual antes, né? Para você manusear certos tipos de máquina, você tem que ter um conhecimento, né? Como é o caso do drone, né? Do drone. Operador de drone, é justamente isso. Hoje é uma atividade que tem muita demanda, mas que faltam ainda pessoas capacitadas para a demanda que tem, como o classificador de grãos, por exemplo. Né? Várias agroindústrias, fazendas, né, silos, necessitam dessa mão de obra, mas não tem pessoas qualificadas para esse tema. Então, a gente buscou realmente esses cursos de forma gratuita. As pessoas podem procurar o Sindicato Rural, podem ir lá, que a gente tem hoje, disponível, no mínimo, né? 2, 3 cursos, toda semana, em cada Isso segmento. muito perfeito, assim, porque hoje a gente vê o problema da mão de obra qualificada aqui, né, na rua, e vocês também vê no campo. Sim. E vocês buscaram uma alternativa para estar melhorando e uma alternativa de aplaudir de pé, porque
fornecer esses cursos gratuitos, né? Foi muito, muito, muito interessante o sindicato. Outra coisa também que eu achei muito legal e muito inspirador é a questão da redação. Vocês conseguiram entrar em contato com algumas escolas, né? Fizeram incentivando as crianças a fazer uma redação do agro. Você pode explicar um pouco como que é esse projeto? Acho que está tudo ligado, né, Thaís, Jair? A parte da educação é um foco nosso lá no Sindicato Rural. E a gente começa a educação na educação infantil, na adolescência. O ano passado nós criamos o Escola do Agro, em que a gente recebe os alunos das escolas públicas e particulares do município para poder conhecerem o agronegócio. Junto com a Federação da Agricultura, com o Senar, a gente fez estações lá dentro, estações de conhecimento, em que os alunos aprendem nessas estações um pouquinho do agronegócio. E esse ano a gente viu que precisava de um passo a mais, né? Não só os alunos estarem lá dentro, mas antes de irem lá para dentro, eles pesquisarem, buscarem sobre o agronegócio, né? Já chegarem lá entendendo um pouco sobre o agronegócio. E isso veio com o concurso de redação. Esse concurso de redação, ele vem para brilhantar a nossa exposição agropecuária. O tema é a importância do agronegócio, né? São 3 categorias, vão ser premiados o primeiro ou terceiro lugar de cada categoria, com prêmios. Os professores vão ser premiados também em dinheiro. As escolas vão ser premiadas também com premiação, troféu. Então, assim, a gente quer realmente que todos ali da escola estejam entendendo e conhecendo sobre o agronegócio. Hoje, a gente tem vários temas importantes e relevantes dentro do agronegócio que geram muitas discussões, né? Sobre se é verdade, se é fato, se é fake, se é verdade ou se é mentira. E a gente realmente quer desmistificar isso. Que realmente as crianças, os adolescentes tenham conteúdo para discutir sobre os temas importantes do agronegócio, né? O que realmente o agronegócio ele traz, né, para o Brasil. E a gente vive numa região, né, e num município que a base da economia é o agronegócio. Né? Por mais que às vezes as pessoas não vivam diretamente, de fato, em uma fazenda, em uma propriedade rural, mas o dinheiro que circula aqui dentro da cidade, ele vem do agronegócio. E também assim, é um incentivo para as crianças, adolescentes, ver que tem opção no agronegócio, né? Porque muitos ficam aqui, aí acaba fazendo uma faculdade que às vezes nem exerce nela, assim, né? Acaba não. E às vezes já vê o seu incentivo no agronegócio, já pode fazer um curso técnico, pode ali, né, dar continuidade. É isso, a gente tem parceria hoje com a Unirg, com a UFT, com a Unopar, com o IFTO, para poder fazer esses cursos também dentro das universidades, porque às vezes tem algum aluno cursando um ensino superior, mas quer também algum curso de capacitação de operador de drone, por exemplo, ou de classificador de grãos, ou de operador de máquinas agrícolas, para entender ali na prática. É uma semana de curso, né? Esse de operador de máquinas agrícolas. É muito maravilhoso. Então, assim, a gente realmente quer que todos do nosso município entendam a importância. Isso começa na base. O concurso de redação ele vem para poder mostrar para a base, para os alunos mesmo pequenininhos, o quão é importante o agronegócio dentro do nosso cotidiano. O agronegócio ele está na comida que a gente come, ele está na roupa que a gente veste, ele está no palito de dente depois do almoço, ele está em todos os lugares, né? E assim, João, a gente vê que a sua família, né, ela é forte aí no agro. E a gente vê assim, esses projetos saindo de vocês. Eu quero saber assim, se realmente, como que é? Tem alguém, porque, assim, desculpa a minha curiosidade. É que a gente vê que tem pessoas que têm o poder público na mão que não desenvolvem um projeto desse. Né? Assim, tem que um projeto como o seu, João, ele seria o ideal, quem deveria estar fazendo, assim, não querendo falar de política aqui, né, mas acabando falando um pouco, seria alguma pessoa que estivesse no poder público. E a gente vê vocês, que são pessoas que estão aí sendo empresários e preocupados, né, pensando no próximo, capacitando, pensando no dia da manhã, pensando na base. E isso é um diferencial muito grande. Então, assim, eu queria entender como que vem. Vocês têm uma equipe, vamos dar uma... Assim, acho que a primeira coisa, Thaís, a gente tem que ter uma responsabilidade social com o município, com o estado que a gente mora, né? E a gente tem realmente essa preocupação, isso vem
lá da Cooperfrigo, o Cooperar, o ano passado completou 20 anos, de realmente ajudar a comunidade que fez a gente crescer enquanto empresários, né? Então a gente quer dividir um pouquinho do que a gente tem de conhecimento com a sociedade também, com a população. E essas ações do Sindicato Rural vêm também dessa demanda e dessa necessidade que a gente tem, né? E sempre foi uma vontade minha de entrar no Sindicato Rural para poder transformar mesmo a vida das pessoas. Não só para ser mais um, não. Acho que Perfeito. Isso aí, em lugar nenhum, a gente... mais família estival em Gurupi, né? Então, assim, a gente entrar para poder ser mais um, eu não tinha essa vontade, nem sentia essa necessidade. E aí, eu entro no Sindicato Rural de Gurupi, vem toda a minha família junto, né? A minha esposa Ângela, ela me ajuda demais. Essas ideias, boa parte são dela também, e de muitas conversas nossas, de dia, de noite, em alguma viagem. Meu pai e minha mãe como fonte de inspiração, meu irmão, meu sócio, meu grande amigo, e toda uma equipe que foi formada dentro do Sindicato Rural de Gurupi. Né? Hoje a gente tem diversas pessoas que estão conosco e que todo dia a gente tem uma ideia diferente, né? Uma inspiração diferente. Tem toda uma diretoria do Sindicato Rural empenhada, né? A gente tem reuniões mensais da diretoria do Sindicato Rural incríveis, porque são pessoas com experiência assim, muito além, né? São diretores, conselheiros que a gente tem ali no Sindicato Rural que realmente tem muito o que somar, né? E às vezes precisava só de um empurrão, ou de um tempo, ou de uma dedicação para o sindicato poder ter essa visibilidade que tem hoje, né? Como eu disse, além de toda a diretoria que temos, associados, a equipe hoje é muito boa, né? São pessoas responsáveis que fazem acontecer como foi o ano passado na 49ª Expo Gurupi. Esse ano, na 50ª, 50 anos, bodas de ouro, cinquentenário da exposição agropecuária aqui de Gurupi. Todo mundo tem alguma história, alguma lembrança, alguma foto, algum objeto da exposição agropecuária. E isso para nós é motivo de muito orgulho. Outra coisa que a gente quer reviver e que eu quero reviver ali no sindicato, é esse orgulho de fazer parte do Sindicato Rural de Gurupi. Gente, então já falando nesse assunto, eu quero saber como que vai ser esse ano. Será portão aberto? Vai ter venda de camarote? Já vamos entrar nesse assunto aproveitando aí, né? Já vamos saber aí como que vocês estão preparando. Eu vi que tem uma grade de show aí espetacular. Se no dia do Natanzinho vai ser aberto. Vai ser aberto todos os dias. Ser aberto todos os dias. A gente... Aí eu quero aqui agradecer e aproveitar esse espaço para agradecer o apoio que a gente tem tido desde o ano passado, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, sabe? Sem o poder público. E aí eu falo em todas as camadas, desde governo municipal, prefeitura municipal, governo estadual, governo federal também, né? A gente tem nesse meio deputados estaduais, federais, senadores, vereadores. Assim, as pessoas, elas não têm ideia o quanto é difícil montar uma grade show dessa, né? Elas não têm ideia do quão tamanho é o custo. Sim, né? Na então, verdade, só o sindicato, né, não dá conta de fazer sozinho, então, é impossível. Você, com a sua influência, né, já com a sua experiência, você tem levantado também, né, a pecuária já desde o ano passado, e esse ano a gente vê que tem essa continuidade. E são vários eventos, né? A gente tem ali hoje a pecuária, a exposição agropecuária funcionando durante o dia e durante a noite. Durante o dia a gente tem palestras, a gente tem leilão, a gente tem a vaquejada acontecendo, tem prova de tambor acontecendo, né? Durante a noite aí a gente tem o rodeio, a gente tem os shows. Então são vários eventos durante 6 dias, do dia 27 de maio ao dia 1º de junho, os 50 anos da Expo Gurupi. E seria realmente impossível se a gente não tivesse esse apoio também da Federação da Agricultura. Para vocês manter o portão, né, aberto para todos. O portão aberto, todos esses eventos acontecendo. Aí eu não falo só de shows, não, mas também o rodeio, também a vaquejada. E incentiva, às vezes a pessoa quer ir ali só comprar uma máquina de um comerciante que está ali expondo, né? E aí quando chegava lá e tinha que pagar, né, na portaria, às vezes ele não queria assistir um show. Então isso incentiva também para quem está lá dentro comerciando, né, para quem que tá ali expondo seus produtos. É isso, a pessoa hoje ela tem esse dinheiro que ela gastaria para entrar ali na exposição, para
qualquer coisa, ela tem para gastar, seja no parquinho de diversão, né, nos bares, né, ali também em algum evento ali dentro do parque que ela quer participar. Então, assim, as palestras, os shows, o rodeio, a vaquejada, são todos de forma gratuita. A entrada é franca todos os dias da exposição. Gente, e o quanto movimenta a nossa cidade, né, seu Jair? Porque, olha, eu fui na cabeleireira, ela falando que não tinha vaga. Não tinha vaga. Olha, se você quiser vir aqui, próximo da pecuária, não tem vaga. Então, assim, eu fui comprar uma roupa, as meninas já atendem assim, olha, esse aqui já está na tendência aqui para a pecuária. Assim. Então, movimenta muito o comércio. Eu acredito que a pecuária ela é um evento assim, que eu digo que seria o maior para alavancar o comércio, né? É isso. O ano passado a gente viu isso, sentiu isso também, né? 15 dias, uma semana antes, uma semana depois, o comércio todo agitado. E, na verdade, agora, até pela distância do carnaval, todo mundo já entrou maio também, já pensando em pecuária, pensando em exposição. A Federação da Agricultura ela tem uma conta em que uma pessoa gasta entre 500 e 700 reais por noite numa exposição agropecuária. E aí a gente falando de negócio, nós estamos falando de cabeleireiro, hotel, roupa, sapato, comida, bebida, parquinho lá dentro, enfim, tudo. No ano passado, a gente teve uma contagem, aí tivemos câmeras, esse ano nós vamos ter de novo, câmeras de segurança em todo o parque, mais uma câmera de reconhecimento facial em que contava as pessoas que entravam dentro do parque. Com isso, a gente conseguiu contar mais de 81 mil pessoas que passaram durante os 6 dias de exposição. Se a gente for fazer uma conta de quanto de dinheiro girou no comércio de Gurupi durante os 6 dias de exposição agropecuária, e aí a gente está falando de 81 mil pessoas, nós vamos falar de 40, 60 milhões de reais movimentados na economia da cidade durante esse período. Né? Então, eu acredito que fomenta demais o comércio. Demais. Como eu disse, agropecuário, o agronegócio, ele não é só o que está da porteira para dentro. Ele é muito do que está da porteira para fora também. Sim. Né? E essa gestão de vocês conseguir manter esse nível, realmente parabéns, porque a gente já viu, assim, não querendo falar de nenhuma gestão também, mas a gente já viu que tem ano que a gente não teve, né, pecuária aqui, que não estava ativo. E hoje a gente conseguiu, olha, esse dia eu estava numa rodinha de amigos, e quando vocês lançaram que ia trazer o Natanzinho, eu vi as crianças, os filhos das minhas amigas, falando, eu quero ir. Porque o Natanzinho, ele está muito em alta, gente. Tá. Ele tem uns bordões, né? Os bordões viver diferente, tá vivo. É dele, né? É dele. E assim, a gente realmente conseguiu esse ano buscar, né, cantores que estão em alta, como é o caso do Natanzinho, mas também buscar um pouco da tradição do que é pecuária, como é o caso do Ginigeno. Né? Então, o tema da exposição agropecuária esse ano é o elo entre a tradição e a inovação. Sim, e a gente buscou fazer isso em todos todos os atos da exposição. Então a gente buscou fazer isso em todos os atos da exposição agropecuária, seja nos shows, na palestra, e aí a gente vem com um rodeio também muito forte, né? Um rodeio de nível São Paulo mesmo, sabe? Com a equipe Roseta, com a CN Rodeios do Carlos Naves, né? Com um locutor também nacional. Dica? Gente, posso dar uma dica aqui? Eu sei que eu estou assim, falando fora do roteiro, mas enfim. A minha dica seria para você, gente, vou fazer aqui em nome de todos, para assim, as apresentações do rodeio não ser tão extensa. Sim. Porque teve algumas situações aí que acaba a apresentação sendo muito extensa, o rodeio demorando e o show começando, e às vezes ainda o rodeio não terminou. Né? O que acontece? Desde o ano passado a gente tem tentado mudar um pouquinho isso. Né? Começar o rodeio às 9 horas da noite, pro rodeio acabar à meia-noite, pro show começar à meia-noite, meia-noite e meia no máximo. Então aí a gente pede novamente esse ano. O ano passado a gente conseguiu, graças às pessoas, à população e também ao poder público, né? Para que realmente estejam lá na arena às 9 horas da noite, para que a gente possa começar. E os políticos entenderam, as empresas entenderam, né? Que também temos vários parceiros da iniciativa privada, das empresas conosco também lá, né? Para 8h30 a gente está ali reunido
para já começar o rodeio às 9h. Né? Isso é importante para a gente acabar o rodeio, porque o rodeio, ele também, a gente investe tanto no rodeio para deixar ele também curto, não é bonito isso. E é então, lindo, né? vamos começar o rodeio mais cedo, para terminar ele mais cedo, para os shows começarem mais cedo também, até porque esse ano são nos dias do rodeio, na quinta, na sexta e no sábado, são 2 shows nacional toda noite, 2 shows nacionais, então a gente precisa realmente dessa colaboração de todos para que tudo aconteça dentro do horário. João Vitor, e em relação aos portões abertos, perfeito. Em relação à segurança, assim, vocês tomaram alguma medidas? Eu vi você falando, né, que está tudo filmado, você colocou câmeras. Qual que seria, assim, antes a gente tinha essa... Eu já ouvi alguns comentários, hoje nem tanto, né, porque já... Mas antes eu vi uns comentários que falavam assim, quando o show está aberto, a segurança fica muito fragilizada. Então, assim... Esse é um tema que a gente investe muito, porque o nosso intuito na exposição agropecuária é levar as famílias lá para dentro. Sim. Então a gente quer sim que os pais levem seus filhos, que vão as famílias, e com o portão aberto isso é possível, porque antes, por causa do valor do ingresso, às vezes as crianças deixavam de ir ou os pais iam uma noite só. Para que isso aconteça com toda a segurança, a gente pediu e conta muito com o apoio da Polícia Militar. E a Polícia Militar, o ano passado, mandou um efetivo maior, veio um efetivo até de Palmas para poder ajudar a Polícia Militar aqui de Gurupi. Está lá. O ano passado foram 25 policiais militares dentro do Parque de Exposição, andando em todo o parque. A gente tem a segurança privada, né, também paga pelo sindicato lá no Parque de Exposição, fazendo toda a segurança, e essa parceria com a Intelbras de colocar câmeras de segurança em todo o Parque de Exposição, todas as saídas, portões, também dentro do Parque de Exposição, e essa câmera de reconhecimento facial, que o ano passado ela foi linkada com a Polícia Militar, com a base de dados da Polícia Militar. As pessoas procuradas pela Justiça, se entrarem no Parque de Exposição, a Polícia Militar é avisada que elas estão lá dentro, elas são identificadas, a Polícia Militar é avisada e a Polícia Militar pode prendê-las ou abordá-las sabendo que elas estão ali dentro do Parque de Exposição. Gente, que perfeito, hein, seu Jair? Então tem todo esse trabalho conjunto ali, né? Não, perfeito. Para quem for frequentar, né, o Parque de Exposição nesse momento aí, essa festa, né, que é tão maravilhosa, é aguardada pelo grupo. Parabéns. Sim, obrigado. João Vitor, você citou um Salmo 37, versículo 5, como um pensamento importante. Como a fé influencia suas decisões e sua visão de futuro? Acho que o primeiro lugar é Deus em tudo quanto é lugar, né? E a gente que mexe no agronegócio, a gente, se não tiver muito temor a Deus, nada vai para frente, né? Tem que chover na hora certa, tem que parar de chover na hora certa, né? A natureza, ela diz muito para nós, né? E eu falo muito isso lá na fazenda com os meninos lá, que se a gente prestar atenção na natureza, nos animais, a gente aprende muito e sabe lidar com eles, sem precisar forçar nada, né? No meu caso, que é a pecuária. Então, lá em casa nós crescemos num lar, né, que é muito religioso e que a gente realmente tem Deus à frente de tudo. E eu sempre levo isso comigo, esse salmo comigo, porque se a gente não tiver e não acreditar em Deus, que as coisas vão dar certo, a gente pode seguir. Mas se não tiver Deus, lá na frente nada dá certo e faz sentido. Eu concordo. Né? Então, se a gente tiver Deus, né, junto conosco, né, em toda a caminhada, eu tenho certeza que no final pode, às vezes, o caminho ele ser meio tortuoso e lá no final a gente vai entender, né, que a gente precisava passar por aquilo tudo para poder chegar no final e agradecer a Deus por tudo que a gente conquistou. Então, da mesma forma com meus pais, da mesma forma com minha esposa, com meus filhos, a gente lá em casa faz todo dia as nossas orações, respeita muito a Deus, leva muito Deus conosco no coração, entendendo que, né, Deus, Jesus Cristo, Ele está conosco em todos os momentos de dificuldade, de alegria, né, de superação, e realmente tem muito o que agradecer. Né? Aqui você me perguntou durante a nossa conversa, né, de equipe, de poder público, de quem eram os parceiros da iniciativa privada que estavam conosco ali e tudo, mas nada disso teria acontecido se não fosse Deus, né? Então, o primeiro de tudo é Deus. Deus colocou para realizar e a gente colocou os projetos para depois ir atrás de todos esses parceiros
para conseguir realizar. Então, tudo começa ali em Deus mesmo. Perfeito. E assim, a gente está finalizando, né? Então eu queria assim, que você me falasse como que você gostaria que você fosse lembrado na sua atuação, tanto na fazenda quanto no sindicato rural. Qual o legado, né, que você deseja deixar para Gurupi e para o agro? Eu sou um fã apaixonado pelo agronegócio, então eu quero realmente que as pessoas entendam, né, saibam a importância do agronegócio, né, entendam o quão importante é um animal para a produção, né? Porque às vezes a gente busca entender, às vezes a gente pensa no animal de companhia e tudo, mas um animal de produção é ele que traz o alimento, a roupa, a vestimenta para dentro da nossa casa. Então, vamos falar assim, ele nasceu para aquilo e a gente tem que entender a importância dele, respeitando ele em todos os momentos. Lá na fazenda, a gente tem alguns manejos em que a gente trata o animal e traz o bem-estar animal em todos os momentos ali, de manejo até de curral, sem gritar, sem bater, sem pau, sem nada na mão, para poder realmente respeitar o animal. Sim. Que a gente entende que o animal ali, ele é o motivo de todo o nosso negócio, né? Sem ele, a gente ali não seria nada, né? E da mesma forma, vem as plantas com a agricultura, com a soja, o milho e todas as culturas. Então, assim, quero realmente deixar aqui para que todas as pessoas, crianças, adultos, adolescentes, né, que entendam a importância do agronegócio, entendam que o nosso negócio, apesar de todas as dificuldades, né, como todo negócio, existem pessoas boas, pessoas ruins, existem pessoas que fazem o certo, existem pessoas que fazem o errado. Mas que a maioria faz o certo, que a maioria quer o bem do país. Na verdade, se não tiver a terra e se a gente não cuidar dela, nada nasce ali, nada cria ali. Então, é isso. A gente entende disso. O produtor rural, ele entende isso. E hoje, mais do que nunca, ele quer produzir com muito amor, com muita sustentabilidade, né? E realmente, como a gente falou aqui, com Deus à frente de tudo, para que tudo dê certo. Perfeito. Então, a mensagem né, que você quer trazer é respeitar a natureza, né? A sustentabilidade aí. Por mais que você vai ali, a gente tem os animais que você vai se alimentar dele, mas que você saiba cuidar, né? Que você saiba tratar, respeitar tanto o plantio quanto a terra, né? Cuidar da terra para aquela terra muito, muito legal. Foi muito gratificante. E para encerrar aqui, ainda tem mais uma perguntinha. Eu quero que você deixe um conselho para os jovens que está começando no campo, que sonham empreender no agro. Qual que seria o conselho aí para eles começarem? É um desafio muito grande, né? Eu vivi essa sucessão familiar dentro de casa. E eu sempre falo isso, né? Minha mãe aborda esse tema também, mas eu sempre falo que essa diferença de geração e cultural, ela às vezes é um entrave para que o jovem possa entrar dentro do negócio, possa tentar fazer da maneira que acha certo. Mas eu deixo aqui um conselho, que é que os jovens também entendam seus pais, seus avós, porque às vezes a sucessão ela é do avô pro neto, né? Não só do filho para o neto, mas que entendam, né? As dificuldades elas existem, né? O pensamento e às vezes a maneira do que sempre deu certo daquele jeito, para que eu vou mudar, né? Ela traz uma certa dificuldade, mas hoje, como a gente falou também durante a entrevista, a fazenda ela tem que se tornar, né, uma empresa rural. Ela tem que ser um negócio pensado, planejado. Então o jovem às vezes traz esse pensamento, né, de pensar e planejar o futuro daquele negócio, mas tem que ter calma e às vezes falta um pouquinho de paciência nessa nova geração. É verdade. Então vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos respeitar os mais velhos, vamos entender, né, até que ponto um tá certo, o outro tá certo, poder ceder, poder melhorar. Eu acho só assim, a várias mãos, que a gente vai conseguir evoluir o agronegócio e fazer dele, como a gente falou aqui, um negócio sustentável. Socialmente, ambientalmente e também financeiramente. Não adianta nada a gente pensar num negócio sustentável, social, ambiental e lá no final ele não dá dividendos para quem está ali tocando o negócio. Então ele tem que ser sustentável financeiramente também. Perfeito, João Vitor. Foi muito bacana você aceitando o convite aqui. Você só trouxe a sua grandeza aqui, demonstrou a sua humildade, o quão bacana você é. Quando eu chamei ele, seu Jair, ele em momento nenhum ele perguntou assim,
quem é esse podcast? Quantos seguidores? Você não teve nada disso. Você foi um exemplo de pessoa apoiando esse projeto aqui, contribuindo significativamente, inspirando, trazendo informações muito bacanas aí da nossa Expo Gurupi, né? Sim. Então, assim, só agradecer, né? Aí, quando eu chamei ele, eu fiquei já admirada ele não perguntar nada, assim, né? Me recebeu muito bem. Aí o dia que era para a gente fazer não dava certo, mas ele falou, mas eu tenho tal dia. Eu, gente, pensei que ia ser mais difícil, que homem humilde, bacana. Então, assim, por mais pessoas como você, como sua família, muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho no sindicato. É muito inspirador. E conte com a SIG, conte conosco, tá lá, a gente quer contribuir, minha pessoa também, e eu estou encantada e muito agradecida. Obrigado. Eu que agradeço você, o Jair, por todo o apoio. A SIG é uma grande parceira do sindicato, sempre foi. Durante toda a história, as histórias da SIG, do Sindicato Rural de Gurupi, se misturam em vários momentos, né, também. Uhum. E quero realmente agradecer o espaço. Para mim, é motivo de muito orgulho mesmo poder participar do podcast, de um primeiro podcast também, né, da SIG. Eu fico muito feliz e honrado mesmo de estar aqui, né, de ser entrevistado por você, pelo Jair, pessoas assim que realmente trazem, né, pro comércio de Gurupi uma grandeza e uma esperança muito grande. Gurupi é uma cidade muito promissora e eu acredito muito na nossa cidade, Jair. Eu acho que a gente aqui, Gurupi, ela tem assim uma projeção enorme. E nós, que somos pessoas que acreditamos na nossa cidade há vários anos, a gente tem essa missão de contribuir. Você fez sua parte lá na SIG, faz até hoje, mas fez como presidente, né? E você sabe o quão difícil, mas o quão gratificante é também estar à frente de uma entidade e poder passar um pouquinho para as pessoas o que a gente tem dentro do coração. Verdade, presidente. Presidente, até quero finalizar aqui desejando sucesso. Tenho certeza que será um sucesso, né? 50 anos, né? É um marco importante para o sindicato, né? E eu tenho certeza que na sua gestão vai ser um sucesso essa festa. E agora nós estamos já há 20 dias, né? Na porta aí já, né? Para iniciar, né? Parabéns aí pela sua gestão.